Oi, gente, tudo bom? Vamos dar então continuidade ao estudo das plantas mais evoluídas, as angiospermas. No final da última aula, eu falei com vocês que as angiospermas, essas plantas que têm o fruto e a flor, elas são classificadas em dois grupos: o grupo das monocotiledôneas e o grupo das dicotiledôneas. E essa classificação, essa diferenciação acontece devido a elas possuírem características diferentes na flor, na folha, na raiz, no caule, na semente, ok? Como monocotiledôneas, nós temos o arroz, o milho, cebola, bambu, banana, trigo. Percebam que são plantas, gente, que a grosso modo lembram muito capim. Então, se olhou para a planta, ela tem aquela cara de capim, ela é uma monocotiledônea. Já as dicotiledôneas, como soja, café, ervilha, pêssego, maçã, feijão, lentilha, etc., não tem essa cara de capim. Então, nós vamos classificá-las como dicotiledôneas e vamos ver essas diferenças em detalhes, tá? Chamando a atenção que os dois grupos têm em comum uma palavra, cotilédone. Cotilédone. É a principal característica que diferencia os dois grupos de plantas. Turma, o cotilédone, ele é uma estrutura da semente, uma folha modificada lá na semente, que tem a função de guardar nutrientes para nutrir o embrião. De novo, o cotilédone, ele tem a função de nutrir o embrião. Ele é uma estrutura da semente. Observe essa imagem. Tem aqui do lado esquerdo uma dicotiledônea e uma monocotiledônea aqui no lado direito. Bom, uma dicotiledônea, gente, ela tem dois cotilédones. Essa estrutura aqui são os cotilédones, ficam na semente. Já a ela tem apenas um cotilédone, que é essa estruturinha aqui, olha, tá? Se você olhar a semente e conseguir quebrar essa semente em duas partes, como é o caso do feijão, a semente do café, a semente da soja, a semente da lentilha, da ervilha, elas são compostas por duas partes. São os dois cotilédones, por isso porque são dois. Já as monocotiledôneas, o milho, o trigo, a banana, quando a banana tem semente, eu não consigo separar a semente em duas partes, então a semente tem um cotilédone. A principal diferença vem daí, tá bom? Monocote tem apenas um cotilédone na semente, que é uma folha modificada em nutrir o embrião. Dicotiledônea ou dicote são plantas que têm duas partes na semente, dois cotilédones, que são responsáveis por nutrir o embrião. É a principal diferença entre os dois grupos, a quantidade de cotilédones. Monocote, um cotilédone, dicote, dois cotilédones. O que é o cotilédone? Estrutura na semente que é responsável por nutrir o embrião. Ok? Adiante. Gente, que negócio amarelo é esse que tá aparecendo aqui no meu celular? Será que tá aparecendo um círculo amarelo para vocês? Isso não tem nos slides. Não tô entendendo como que tira não, gente. Enfim, ignorem se estiver aparecendo para vocês. Olha como eu observo a germinação da semente de dicotiledônea e de monocotiledônea. A semente de dicotiledônea, aquela cuja semente tem duas partes, dois cotilédones, olha, como é o caso do feijão, esses dois cotilédones, guardam nutrientes para o embrião que está dentro da semente conseguir sobreviver. Por quê, turma? Observe que a semente, olha, ela fica abaixo da terra. Então, não chega sol. Então, não tem como ela fazer fotossíntese. Do que ela sobrevive? Sobrevive
da comida que está guardada nos cotilédones. Então, uma dicotiledônia germinando, e olha que bonitinho, essa parte na ponta da caneta e aqui atrás são os 2 cotilédones que estão nutrindo essa planta. E olha aqui, eles murchos, porque a comida que estava guardada dentro deles já foi usada para nutrir o embrião, que virou planta, né? Agora, aqui na esquerda, a germinação de uma monocotiledônia é o milho, né? Então, aqui um grão de milho. Na germinação do milho, o cotilédone também vai fornecer nutriente para que esse milho germine, tá? Mas eu não tenho a presença de 2, porque ela não tem. É um cotilédone apenas. Tranquilo? Adiante. Bom, além dessas plantas apresentarem diferenças na quantidade de cotilédone, gente, elas têm outras diferenças que são muito fáceis de ser observadas e de ser aprendidas, tá? Diferenças nas folhas, nas flores, na raiz e no caule. Monocotiledônia tem a folha com nervura paralela. Observe a imagem. Nervuras são aquelas linhas que nós conseguimos ver nas folhas. Aquelas linhas, na verdade, as nervuras, gente, elas são os feixes vasculares da folha, o xilema e o floema. Nas monocotes, essas nervuras, esses feixes vasculares, têm essa disposição na folha assim em linhas paralelas, tá? Então, olhei para a folha, vi nervura paralela, é monocote. Não tem folha, aí eu observo a flor. As flores de monocotes, elas são trímeras, com 3 pétalas, ou com múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, tá? Aqui no meu desenho, elas têm 6 pétalas. O caule, gente, quando eu faço um corte no caule, olha, eu observo no microscópio, eu consigo enxergar os feixes vasculares, que são os vasos condutores de seiva. Nas monocotes, esses vasos condutores, esses feixes vasculares, ó, eles ficam todos dispersos no caule, tá vendo? Não tem uma organização. Então, feixes vasculares dispersos, sem organização, tá? E a raiz de monocote é chamada de raiz fasciculada. Uma raiz fasciculada, gente, elas têm aproximadamente o mesmo tamanho, olha, o mesmo comprimento. Não existe uma raiz principal, tá? São várias raízes muito semelhantes. Folha com nervura paralela, flores trímeras ou múltiplos de 3, vasos condutores no caule organizados, né, ou sem organização, estão dispersos, e raiz mais ou menos no mesmo tamanho, que eu chamo de raiz fasciculada. Vamos ver na realidade como eu enxergo isso. Olha que interessante. Aqui no meio, tá? Folhas, olhem as nervuras. Nervuras paralelas, olha, tá? Em linhas, uma paralela à outra. Nervuras paralelas. Aqui as flores com 3 pétalas ou múltiplos de 3. Essas aqui tem 6 pétalas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 pétalas. Raiz, olha a raiz fasciculada que bonita, né? Parece uma cabeleira. Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma espessura, são muitas. A semente, um cotilédone, né? Que é o milho de uma variedade com cor rosa. Um cotilédone aqui, ó. Folha jovem já germinando, raiz jovem já formada. E, deixa eu diminuir um pouquinho a luz. Os feixes vasculares aqui, olha, aqui é um corte de microscópio. Então, aqui é uma foto real. Aqui, tá? Vocês estão vendo várias bolinhas claras aqui dentro do caule? São os vasos condutores. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Fazer foco. Olha lá. Eu consigo ver os vasos condutores, observem, olha, gente, todos dispersos. Cada bolinha clara dessa é um conjunto de vasos condutores. Eles preenchem todo o caule e estão lá dispersos. Não há uma organização dos vasos condutores. Eu chamo de atactostelo, ó. Vocês não precisam guardar isso não, tá?
Eu guardei assim na faculdade, é como se eles tivessem sentido um ataque, por isso o ataque tostelo, e ficaram dispersos assim no caule. Olha a raiz que bonita, uma raiz em cabeceira, em cabeleira, né? Bom, adiante um pouquinho. Pronto. E as dicotiledôneas, né? As dicotiledôneas têm características diferentes das monocótios. Além da semente ter 2 cotilédones, as folhas têm nervuras reticuladas, olha, lembra uma pena, né? Olha, eu consigo ver que os vasos condutores da folha, que são as nervuras, eles não são paralelos. Eles estão no formato de penas, né? As flores, gente, são tetrâmeras ou pentâmeras, ou seja, elas têm 4 pétalas, né, tetrâmeras, ou 5 pétalas, pentâmeras, ou múltiplos. Então, elas podem ter 8, podem ter 10, mas aí não entra múltiplo de 3, tá? Então, flores tetrâmeras ou pentâmeras, ou múltiplos deste. Aqui a minha é uma pentâmera. A raiz das plantas dicotiledôneas, gente, é chamada de raiz axial, porque tem uma raiz principal, que é nitidamente maior, mais comprida que as demais e mais grossa. As raízes, olha, secundárias, elas são menores, mais finas. Nas dicotiledôneas, há uma raiz principal. Os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, nas dicotiledôneas, eles estão organizados em círculo. Olha, cada bolinha dessa, né, é um vaso condutor. Olha como eles formam no caule um círculo. Então, tem uma organização dos vasos condutores. A natureza traçou isso, né? E aí eu consigo diferenciar esses 2 grupos. Na realidade, olha como que eu vejo. A folha com as nervuras reticuladas, bonito demais, né? A raiz axial, observe, olha, tem uma raiz grossa e comprida aqui, ó, uma raiz principal, ela vem até aqui assim, ó. E outras mais finas que partem dela, partem da raiz principal. As flores, elas são com 4, 8, 12 ou 5, 10, 15, são flores tetrâmeras ou pentâmeras. Aqui a minha tem 5 pétalas. A semente tem 2 cotilédones, né? Aqui, ó, a germinação do feijão no algodão. Quem não lembra, né? Um cotilédone, outro cotilédone, dicotiledônia. E eu vou aproximar aqui o telefone. No vaso, no caule, aqui é um corte de caule de dicotiledônia, olha, uma fotografia real, tá, gente? Aí. Vocês estão vendo aqui umas partes mais escuras, olha, na ponta da caneta, formando um círculo? Esses são os vasos condutores das dicotiledôneas. Eles formam um círculo, olha. Eles formam um círculo dentro do caule. Diferente das monocotes, em que eles estão todos espalhados por todo o caule. Legal, né? São características, então, das dicotiledôneas. Tranquilo? Vamos adiante. Muito bem. Vamos falar um pouco das flores, da estrutura e da função das flores, ok? As angiospermas, gente, elas podem ser dioicas ou monóicas. As gimnospermas já eram assim. O que é uma angiosperma dioica? É aquela que tem sexos separados, ou seja, eu tenho 2 plantas, a planta macho e a planta fêmea. O mamão é assim, tá? Tem o pé de mamão macho e o pé de mamão fêmea. Ou elas podem ser monóicas, né? Também chamadas de hermafrodita, que é a maioria das angiospermas. Na mesma planta tem a parte reprodutora feminina e masculina, ok? A flor, ela é o órgão reprodutivo das angiospermas. É na flor, gente, que são produzidos o grão de pólen e a osfera. Os gametas estão guardados na flor. Então, quando você oferece um buquê de flores para alguém,
você está oferecendo as partes genitais das plantas para a pessoa. Legal, né? É muito interessante ganhar flores. Quando vocês ganharem, vocês falam assim: ai, amor, você me deu essas flores. Essas flores, elas são os órgãos genitais da planta. Ó, que interessante que ele vai achar. Ou não, né? Mas, enfim, a realidade é essa, gente. A realidade é essa. A flor é o órgão reprodutivo das plantas angiospermas, né? Adiante. Como é a flor? A estrutura da flor. Então, preste muita atenção nesse desenho, tá? Essa flor é uma flor chamada completa, porque ela tem todas as partes, e é uma flor hermafrodita. Tem a parte masculina e a parte feminina. Para te ajudar neste desenho, eu tenho numeração, olha, que vai do 1 ao 10. E as partes que estão em azul são as partes masculinas. E as partes que estão em rosa são as partes femininas. Olha como vai te ajudar a compreender. Que esquema legal, tá? E essa flor, gente, ela tá cortada exatamente no meio, tá? Então, se você está vendo aqui, ó, 4 pétalas, é porque ela tem 8, né? Então, se ela tem 8, 8 é múltiplo de 4, é uma flor de dicotiledônia. Ó, tá vendo? Vamos às partes. Acompanhe a numeração comigo. O cabo da flor, gente, eu chamo de pedúnculo, né? Essa parte aqui é que tá ligada ao caule da angiosperma. O 1 é o pedúnculo, tá? É o cabinho da flor. O 2, essa parte 2, ó, ela tá segurando a parte 3 e tá segurando a parte 4. Essa parte 2 é uma dilatação do pedúnculo, eu chamo de receptáculo. O 2 é o receptáculo. Receptáculo. Tá segurando as estruturas 3 e 4. A estrutura 3, gente, é muito fácil de verificar nas rosas, né? Na flor rosa. Vocês já viram que tem umas folhinhas verdes embaixo das pétalas, né? Essas folhinhas verdes são as sépalas, sépalas. Então, eu tenho aqui 2, 4, ela tem 8 sépalas, sépalas, tá? Em cima das sépalas, ou dentro das sépalas, eu tenho 4, as pétalas. As pétalas que podem ser extremamente coloridas, grandes, vistosas, atraentes para o polinizador. Essa é a função das pétalas, ser bonita, ser cheirosa, ser linda para atrair aquele polinizador. A natureza como que é esperta, igual a mulher. Mulher quando vai para balada, o que que faz? Arruma tudo, sai bonita para ela conseguir um gatinho. Fala se não é mulheres pétalas, tá? Ok? Vamos lá recapitular? Pedúnculo, receptáculo, sépalas e pétalas. Turma, atenção agora o que eu vou dizer. O conjunto de sépalas eu chamo de cálice. Cálice. O conjunto de sépalas eu chamo de cálice. O conjunto das pétalas eu chamo de corola. Corola. Conjunto de sépalas, cálice. Conjunto de pétalas, corola. Eu acabei de mostrar para vocês as partes vegetativas da flor. Vamos para a parte reprodutiva da flor. Começando com a parte masculina, que é tudo que está em azul. Parte masculina da flor. Segue a minha caneta aqui, ó. Tudo isso que eu vou circular aqui, ó, com a caneta. Em azul, esse cabinho com essa bolinha aqui, é a antera. Antera. A antera é formada do cabinho, que é o filete. O 6 é o filete. Filete. E a antera tem aqui uma dilatação na ponta, que é o 5. Que é a antera, né? A antera é composta de antera e filete. Isso aqui é um estame, na verdade. Então, deixa eu modificar aqui. Rebobina aí. Olha de novo. Tudo que eu vou circular aqui, ó, que tá em azul, esse cabo com essa bolinha aqui, é o estame.
Já ouviram falar em estame? Os estames são as partes masculinas da flor. O estame é formado pela antera, é essa parte 5, e o cabinho dela, que é o filete. Na antera, que é a parte 5, é o local onde são produzidos os grãos de pólen. A antera produz os grãos de pólen, ok? Parte feminina, tá em cor de rosa, olha, tudo isso aqui são 4 partes. 1, 2, 3, 4. Parte feminina. Gente, o 7 aqui, ó, a pontinha da parte feminina é o estigma. Estigma. É aqui que gruda o grão de pólen, o estigma. Esse cabo aqui, o 8, o estigma, é o estilete. Estilete mesmo, de apontar lápis. Estigma, estilete. O 9 é o ovário. Apareceu ovário, hein, gente? O 9 é o ovário. E o 10 aqui dentro, ó, é o óvulo. Estigma, estilete, ovário e dentro do ovário, o óvulo, parte feminina da flor. Essa flor tem quantos estames? Estame é a parte masculina. Tem quantos estames? 8, né, gente? Porque ela tá cortada ao meio, ok? E uma parte feminina só, tá bom? Vou recapitular tudo pra gente fechar aqui a videoaula. Pedúnculo, receptáculo, sépalas, pétalas, antera formada por, estigma, nossa senhora, tô boa não, gente, volta. Pedúnculo, receptáculo, sépalas, pétalas, estames, formado por antera e filete. Parte feminina, estigma, estilete, ovário e óvulo. É uma flor completa, uma flor que tem todas as partes. Disse isso porque tem flor, gente, que não tem pétala. Tem flor que não tem sépala. Tem flor que é só feminina, só tem a parte cor-de-rosa ali. Tem flor que é só masculina. Então, tem de tudo na natureza. Ok? Muito bem. O gameta feminino é feito aqui, ó, dentro do óvulo, tá? E o masculino é feito aqui, dentro do grão de pólen, ok? Muito bem. A parte masculina, gente, tudo que tá em azul lá no desenho anterior, eu chamo de androceu. Então, androceu é a parte masculina da flor. Então, tudo que tá aqui em azul é o androceu. E tudo que tá aqui em rosa, a parte feminina, eu chamo de gineceu. Gineceu. Olha como é fácil. Quando a mulher tá com algum problema no sistema reprodutivo, ela vai ao ginecologista. Porque o gineceu é a parte feminina da flor. Eu chamo essas partes reprodutivas, ó, do 5 ao 10, de verticilos florais reprodutivos. E do 1 ao 4, de verticilos florais vegetativos. Ok? Bom, as flores têm por função atrair os polinizadores, gente. Flor tem que ser bonita, cheirosa, grande, colorida de preferência. Cores são muito variadas, observe aqui os meus exemplos. Tamanho também é muito variado. Olha o tamanho de um girassol, né? Enorme. Formas variadas, olha que forma esquisita. Essa aqui é mais bonitinha. Essa aqui tem as pétalas todas, olha, finas. Então, as formas são variadas. Elas produzem odores que são cheiros gostosos. Esses odores, esses pigmentos dos odores são usados, né, pelas indústrias perfumíferas. Cada cheiro maravilhoso. E os nectários. Nectários são estruturas que tem nas flores que produzem néctar. O néctar atrai polinizador, porque o polinizador também se alimenta do néctar. As abelhas, quando vão polinizar, elas não vão lá à toa polinizar. Elas vão atrás do néctar, que é uma substância açucarada. Açúcar feito na fotossíntese, né, gente?
O néctar é uma substância açucarada, doce, gostosa. As abelhas vão, se alimentam do néctar e, sem querer, fazem a polinização. Alguns besouros polinizadores, eles comem as pétalas. Então, eles vão até as flores, comem as pétalas e, sem querer, fazem a polinização. Outros polinizadores são atraídos pelo cheiro. Os beija-flores são polinizadores atraídos pelas cores. Vermelho e amarelo atrai beija-flor. Então, olha quanta diversidade, quanta evolução somente nas flores, né? Adiante, nós vamos falar de polinização na próxima aula, tá bom? Então, um abraço e até. Tchau!